COP30 é o maior evento de sustentabilidade. Os principais líderes do mundo todo se reúnem para discutir as causas socioeconômicas, sociais e principalmente ambientais. Ter este evento aqui no Brasil é fundamental pelas metas e ambições climáticas que nós temos. O planeta está gritando. E alerta, né, da Defesa Civil. Você recebendo um alerta da Defesa Civil no celular. Você fala, ué, as empresas querem fazer parte de projetos sérios que tenham governança, tenham transparência, que tenham integridade, né? Existem processos de manejo, né, que você utiliza no agro, ele te ajuda a reduzir as emissões de carbono. O crédito de carbono é uma moeda verde que ajuda a financiar e a cuidar de projetos sociais, socioambientais. Literalmente é uma moeda verde digital que financia o ecossistema. Todas as empresas listadas em bolsa vão precisar prestar contas do seu passivo ambiental. Isso fica demonstrado. Então o Brasil começa a fazer parte do mercado regulado de carbono global. Tem algumas regras, alguns padrões que as empresas vão precisar seguir. Fala galera, bem-vindos a mais um ChecksCast. Em meio à COP30, a gente está aqui hoje com o Cláudio Olímpio. Cara, obrigado por aceitar nosso convite, justamente, inclusive, nessa semana tão importante, né, do segmento. Você tá indo para lá essa semana, depois você conta pra gente tudo que você viu lá, hein? Tudo que você vivenciou. Vamos, expectativa e realidade, vamos organizar. Ficou fácil de organizar lá, o hotel tá tudo tranquilo, bem fácil? Tranquilo não, foi... mas deu, rolou. Bom, pra quem não me conhece, sou Samuel Lopes. E eu, Fabio Yamamoto. Somos sócios da Checks. E vamos lá para aquele bate-papo incrível que a gente gosta, pra gente aprender bastante. Conta pra gente quem é o Cláudio e quem era o Cláudio, inclusive, antes de ser CEO da Greener. Legal. Obrigado pela agenda, é um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, Cláudio, antes de mais nada, é pai da Rafa, da Cata, do Lucas, pai de pet. Pai de pet também. Pai de pet, tenho 3. Faz aniversário? Faz aniversário, tem bolinho. Data, tem bolinho. Tenho minha enteada Betina, minha mineira preferida, a Tarsila, minha mulher, minha esposa, minha parceiraça. Bom, Cláudio é um publicitário de formação, mas apaixonado por tecnologia. Tive passagens pela indústria do entretenimento, lá atrás, né, no tempo do Hopi Hari, inaugurando no Brasil, né? Passei pela IP, a indústrias, né, enfim, HPC. Desde então, eu tenho... Sempre na área do marketing. Sempre na área de comunicação e trade. Tá. Né, trade e marketing. Mas sempre apaixonado por tecnologia. Né? Então, acho que desde 2016 eu estudo blockchain, as mais diversas aplicações para esse segmento. E eu tentando encaixar essa tecnologia, não a moeda em si, né, e o Bitcoin, aquilo tudo que roda e permeia por trás disso, mas muito mais pela tecnologia, que a segurança que o blockchain consegue e a transparência que o blockchain consegue trazer. Bom, tentando encaixar nessa jornada a tecnologia blockchain dentro da área de comunicação, eu com um grupo de sócios, estava tocando uma área de operações de um grande grupo de comunicação aqui no Brasil e um grupo de sócios me provocando. Olha, como é que a gente traz, né, na época dos fan tokens, das NFTs, como é que a gente conecta esse ambiente para dentro dessa história? A gente apareceu já com um caso, né, uma banda que queria entrar nesse segmento, e nessa história montamos a DAX. Né? Então a DAX foi uma primeira startup que atua com soluções e negócios em blockchain focado para a área de comunicação e marketing. Isso em 2016? 2019 já estava estudando. Já tinha andado um pouquinho, já tinha estudado bastante. Eu fiz 2 cursos, eu fiz 2 vezes o mesmo curso. Para entender, da primeira vez que eu fiz sobre blockchain, eu falei, não é possível que esse negócio existe, cara. Como é que eu consigo? Como é que eu consigo, né? Isso aqui não é possível, né? Isso aqui quebra literalmente um modelo econômico tradicional. Né? Fiquei muito entusiasmado com relação a isso. Quando a gente conseguiu encaixar e começou a aparecer os fan tokens, começaram a aparecer clientes e a gente montou a DAX teve um crescimento muito grande, porém ela estava embarcada ainda dentro do grupo de comunicação. Foi aí que o grupo de sócios falou, olha, essa história precisa desplugar dentro dessa operação e ter vida solo. Nessa história de ter vida solo, não estar ancorado dentro de um grupo, a gente começou a rodar fundos de investimento. Quando encontramos um grupo de sócio que entendeu que o que a gente tinha desenvolvido para a tecnologia blockchain, que nada mais era do que um grande e-commerce, né, marketplace de fan tokens,
eles olharam e falaram, olha, essa operação não necessariamente serve para marketing e trade marketing, mas a gente tem uma vertical que faz investimento em áreas de conservação de floresta. E estamos buscando formatos de trazer governança, integridade, rastreabilidade para toda essa operação. Então, a DAX se funde com um pessoal que faz investimento em áreas de conservação de floresta e nasce a Greener. Que legal. Então, a Greener são duas verticais, né? Uma que faz investimento em áreas de conservação de floresta, um grupo de sócios, e a DAX, a qual eu sou cofundador, com outro grupo de sócios que atua com soluções de negócios em blockchain. Então, unimos blockchain para a agenda ESG. Então, foi no meio de uma discussão ali que vocês falaram, não, peraí, dá para usar isso aqui para outras coisas. Dá para, as verticais são infinitas quando fala de aplicação em blockchain. Então, e aí é que foi para esse lado também da sustentabilidade. Então, aí há 6 anos atrás eu entrei nessa, assim, não sou da área de sustentabilidade, sou de tecnologia e comunicação e entramos em sustentabilidade e entramos literalmente de cabeça. E na época você conhecia alguma coisa desse segmento? Você já tinha alguma perspectiva do que seria, né, a questão do crescimento da preocupação com sustentabilidade no Brasil? Sustentabilidade sim, mas numa camada ainda superficial, né? Quando você fala de reciclagem, né? Olhar para o, né, combustível, tipos de combustível, não na profundidade que nós estamos hoje. Né? Então, do mesmo jeito que eu estudei blockchain, né, nos últimos 7, 8 anos, eu entrei de cabeça também em sustentabilidade. É um caminho sem volta, para mim especificamente e para o grupo que hoje nós estamos tocando, é um caminho sem volta. E 6 anos atrás você não tinha essa visão ainda de que seria já desse tamanho em 6 anos? Não. Cresceu demais, né? Cresceu demais. E assim, logo nos primeiros estudos, quando você olha o potencial, né, e aí aprofundando um pouquinho, entrando especificamente no mercado de carbono, quando você olha as linhas, né, e o crescimento e a importância desse tipo de ativo para o mundo hoje, é uma escala exponencial. Né? Então, foi estudando cada vez mais que chegamos e falou, não, isso aqui é realmente um caminho. E assim, não sei, né? Mas me parece que as novas gerações já vêm com uma preocupação muito maior nesse sentido, né? Se a gente pensar, sei lá, 10 anos atrás, você tinha algumas empresas começando um movimento, né, de sustentabilidade e você via, assim, muita gente torcendo o nariz. Eu não vou pagar 10% a mais porque a empresa não joga o canudo no mar, né? A gente viu o pessoal torcendo o nariz. E hoje, né, um tempo depois, você vê que a mentalidade mudou. Mudou muito, né? A percepção de importância cresceu demais. E o perfil de consumo está mudando, né? Então, você vê, né, o volume de carros, né? A geração atual, muitos deles não ligam, não quer ter carro. Se for ter, por que não posso ter um elétrico? Dependendo do deslocamento, da distância. Então, é um caminho sem volta. O que eu estou fazendo com a minha garrafa PET? Como é que o que eu estou fazendo com a tampinha da garrafa PET? Por que as garrafas não vêm com a tampinha presa? Então tem uma série de questões e aí que vem abrindo o portfólio, né, dos produtos e empresas que eu estou atuando hoje, que vai desde de conservação de floresta até o cuidado com o plástico, como é que eu trato o plástico dentro dessa jornada. Então, é uma jornada bem feliz. E aí, em função disso, eu ia perguntar, né? O que é a Greener e o que ela resolve hoje de problema? Legal. A Greener, ela nasce como uma plataforma de tokenização de ativos ambientais. Única e exclusiva para os ativos que os meus sócios pertencem, né? Que faz parte do projeto deles. É um projeto de floresta, mais de 140 mil hectares na região da Amazônia, um projeto de conservação de floresta com um projeto social lindo, né? Então, são 140 pessoas, 75 famílias que vivem, né? E nós ajudamos, cuidamos e atuamos com as principais necessidades. Então, a Greener nasce exclusivamente para trazer governança, integridade, transparência para esse único tipo de ativo. Como isso funciona? Então, toda a cadeia de documentos que fazem parte dessa jornada para geração de créditos de carbono ou os ativos ambientais, eles passam por uma due diligence gigantesca. E essa due diligence nada mais é do que eu fazer a análise de toda essa cadeia de documentação e tudo que eu analiso,
eu já entro num processo de tokenização. Então são 10 passos de governança que a plataforma da Greener hoje consegue fazer para qualquer tipo de projeto. Então a Greener ela nasceu para fazer um único tipo de projeto já existente, né, na parceria DAX e os meus sócios, porém na sequência, nós preparamos a plataforma para atender qualquer outro tipo de projeto. Então, hoje nós temos diversos originadores, seja ele projeto de plástico, projetos de biomassa, projetos de biochar, energia renovável. A plataforma virou basicamente um produto que faz due diligence e tokeniza e distribui ao mercado. Então, o produto de início é uma organização da cadeia de documentação, é um data room. A segunda fase é a tokenização desses documentos e a terceira fase é disponibilização desses ativos ao mercado. Então ela virou um e-commerce, um grande e-commerce de ativos ambientais digitais. E lá tem de todo tipo de informação, por exemplo, até, né, como é que você hoje comprova de que está sendo cuidada lá a área específica da Amazônia? Como é que você comprova isso para um público que está ali dependendo daquela informação para comprar? Trazendo o projeto proprietário, digamos assim, um projeto de casa como exemplo, relatórios mensais, né, presencial, in loco, né, com todas as informações. Foto, então, monitoramento de drone, monitoramento via satélite, auditoria pública, né? Então, nós identificamos o líder comunitário, trazemos ele para uma audiência pública, elegemos as principais necessidades de entrega, tudo isso catalogado, registrado e auditado, né, em formato de documento e tokenizado. Então, a partir do momento que você enxerga, quando você vai abrir as informações e os documentos do token, que fazem parte desse token, você consegue enxergar literalmente toda a cadeia de documentação, mês a mês, né, passo a passo. Quase de 24 em 24 horas você tem fotos, né, imagens de satélite. É uma periodicidade bem curta, né? Um mês ali, para estar passando informação. Não, todo mês tem gente nossa na área. E quando a gente fala das empresas, qual que é o principal propósito inicial? Assim, é ambiental? O econômico é só um a mais? Ou elas buscam isso realmente tentando monetizar algo em cima disso? Hoje enxergo duas principais verticais. A primeira delas é reputacional. Então as empresas querem fazer parte de projetos sérios, né? Projetos que tenham governança, que tenham transparência, que tenham integridade, né? E que consigam transparecer isso no formato de documentos. E tem uma segunda vertical, que é as empresas querem fazer parte do desenvolvimento do projeto, porque não só comprar ativos, né, para fazer parte do seu balanço socioambiental. Então, todas as empresas listadas em bolsa, a partir do ano que vem, vão precisar prestar contas do seu passivo ambiental. Isso fica demonstrado. Hoje, dentro do processo do padrão GHG, da FGV, a partir do momento que você entra, muitas empresas já prestam conta do seu passivo ambiental e já fazem o processo de compensação, comprando ativos ou investindo em projetos, né, para projetos sérios que consigam fazer isso. Então, essas duas verticais, ou elas compram ativos de imediato, ou elas investem em projetos para colher no médio e longo prazo. Então, tem as duas verticais hoje que nós estamos atuando. Como é que funciona, por exemplo, no caso que a gente estava mencionando antes de começar a conversa, da AstraZeneca, né? Posso mencionar porque é uma coisa legal, inclusive, que eles fazem. Que eu falei, né? Que acho que dos últimos 5 anos para cá, eles têm como é que fala? Assim, uma sede, né? De entrar na questão de verdade ambiental. Eles investem, né, em reflorestamento. E aí eu falei, fizeram mudança de veículo, deixaram de viajar. Como é que você usa essa informação de quantas vezes você deixou de pegar um avião, né, para conseguir mensurar o quão importante é esse benefício que você está trazendo para o ambiente? O tamanho do impacto. Como é que é o tamanho do impacto? Como é que é o crédito de carbono nesse sentido? Como é que eles comprovam? Porque são ações internas, né? Você não está... Exato. O crédito de carbono, ele é o movimento final. Né? Então, ele é importante, ele é necessário, porque ele ajuda o ecossistema girar, né, literalmente. Então, é você comprar créditos de carbono sérios, né? É você atuar com
com financiamento na ponta, né? Você levar o dinheiro, ajudar o dinheiro a chegar na ponta de quem realmente precisa, de quem cuida de uma área de floresta, de quem faz o processo de reciclagem bem feito, quem atua, né, com o processo para geração de biochar ou biomassa. Mas o que as empresas têm feito é olhado para o inventário de emissão. Então, a partir do momento que você olha o inventário de emissão e eu sei o quanto eu poluo, as primeiras iniciativas são internas. Então, eu tenho que olhar para dentro das empresas, né, olhar para dentro da minha empresa, o que eu posso reduzir, né, de bate-pronto dentro dessa... Né, porque eu vou ter que prestar conta. Todo ano eu vou ter que fazer alguma iniciativa. Se eu não atingir, né, acima de 20 mil toneladas, se eu não atingir esse ponto, aí sim eu vou para o processo de compensação. Mas como é que eu faço o processo de mitigação dentro disso? Então, a primeira questão é fazer um inventário bem feito, saber quais são as iniciativas e, a partir daí, como você citou a própria Astra, eu reduzo o meu número de viagens. Você consegue mensurar em função do passado, por exemplo, né? Sim. Vamos supor que começou em 2020. 2019 a gente fez tantas viagens, em 2020 e diminuiu pela metade. Exatamente. Então, o seu passivo, né, ambiental ele vai reduzindo. E todo ano você tem que fazer, olhar para dentro da empresa, olhar para dentro da corporação e entender de que forma eu consigo mudar todo esse aspecto. E você vê bastante empresas com essa preocupação hoje? E cada vez mais. Essa semana, então, todas elas estão fazendo. Né? Essa semana, todas elas estão olhando para isso. Então, que tenham mais ações e mais iniciativas e que se concretize. Né? Porque a COP está aí, está acontecendo, é uma semana extremamente importante. Sim. As grandes empresas do Brasil e do mundo estão dentro, né, desse evento, se posicionando como... todas elas são verdes, todas elas, né? Então, acho que tem que acabar essa COP e a gente colher os resultados disso ao longo de 2026. Existem falsos verdes, vamos dizer assim, empresas que tem dizem bastante. No discurso, mas... Tem bastante. O nosso papel é justamente ajudar essas empresas a não fazerem isso, mas tem muita gente que... assume o selo, né? E fazendo quando você olha a fundo... De fachada ali mesmo. Quando você olha a fundo, nem o inventário tá bem feito. Então, nosso papel é literalmente esse. Então, tem um papel consultivo. Olha, deixa eu olhar para dentro, né? Vamos olhar para dentro da sua companhia, vamos entender o seu inventário de emissão, né? Vamos trazer eles para o jogo, né? Trazer as empresas. Tem muita empresa séria que olha isso com bastante seriedade. E o que nós queremos são os bons exemplos, sempre. Elas têm alguma questão financeira por conta disso, assim, diria assim, ou algum benefício, ou eventualmente alguma penalidade por não seguir as normas? Então, o SBCE, que é a regulação do mercado regulado de carbono, ele começou esse ano, esse tratado. Ele tem aí mais uns 2, 3 anos para ser literalmente sancionado com todas as regras, mas já começou. Então, o Brasil começa a fazer parte do mercado regulado de carbono global. Então, tem algumas regras, alguns padrões que as empresas vão precisar seguir. Né? Então, quando falamos especificamente no mercado financeiro, hoje já existem empréstimos verdes. Né? Então, empresas que seguem rigorosamente padrões e as políticas verdes, né, de reduzir as emissões, né, de ter a política clara de apresentar o seu balanço de passivo ambiental, existem linhas de créditos verdes. Né, isso vai acontecer cada vez mais para fomentar. Então, o mercado financeiro já tem olhado com isso com muito carinho. As penalidades vão ocorrer em cima dos padrões, então o mercado regulado de carbono vem literalmente para ter um teto, né? Eles chamam de cap and trade. Então você vai poder poluir até X toneladas, acima disso você vai ter que compensar as suas emissões, seja ele comprando créditos ou investindo em projetos. E se não compensar? Se não compensar, vai ter as suas penalidades. A própria exigência da CVM, né, de obrigar as companhias de capital aberto. Na verdade, já existia uma exigência, né, para empresas que estavam no nível de novo mercado, divulgar relatórios de sustentabilidade, esse tipo de coisa. Agora vai ser obrigatório para todo mundo. Acho que a própria exigência do mercado mesmo vai acabar
Claro, é importante ter as penalidades, mas vai acabar autorregulando o mercado, né, dessa forma. Vai. Então tem uma série de, né, daí tem seguradoras puxando de um lado, né, o mercado financeiro puxando de outro, as indústrias puxando, né, tem os tratados de plástico, tem o próprio CBAM, que é um tratado de importação, então tudo que você, né, manda para a Europa, seja ele em qualquer lugar do mundo, essa mercadoria tem que chegar descarbonizada. Então você precisa prestar conta de toda essa jornada. Então tem um mercado global que já é regulado há muito tempo, né? E o Brasil fazendo parte... Tá atrasado, então, mas agora chegou a hora, né? Acho que estamos com a COP dentro de casa, precisamos fazer a lição de casa. E aí, falando do Brasil, qual que é o papel, ou qual deveria ser o papel do Brasil, né? Qual a importância do Brasil nesse cenário todo, né? Bom, dadas as dimensões do nosso país, inclusive, e o tamanho da nossa população, né? O Brasil é essencial, principalmente quando falamos de floresta. Então, projetos de conservação de floresta precisam ser regulados, né? Nós estamos falando aqui de TFFF, né, que, enfim, é um fundo novo que o governo brasileiro lançou. Já captou, se eu não me engano, eu não sei os números atuais, mas estão fazendo roadshow ali na própria COP hoje, especificamente. Já captou alguns milhões, né? Tem metas de bilhões para captar. Porém, os projetos de conservação de florestas ainda não sofreram o processo de regulação essencial. Qual é o verdadeiro projeto de floresta que é válido? Né? Então, hoje você tem alguns projetos que são estándares internacionais que certificam e validam, REDD+, enfim, mas quais são as metodologias brasileiras válidas? Né? Então nós sabemos, hoje nós utilizamos uma metodologia da Unesp, nosso papel até mesmo dentro da COP é divulgar essa metodologia da Unesp, com verificação e validação da própria KPMG, que precisa ser demonstrado, que precisa ser olhado, que precisa ser validado e precisa ser multiplicado. Né? Então o papel do Brasil em regulamentar, né, os projetos e os estándares de floresta, eu acredito que seja fundamental para os próximos passos e para o futuro da nossa floresta. Hoje, se eu tiver que elencar, né, tanto projetos de água quanto projetos de floresta, o Brasil precisa liderar. Ele não pode ser colonizado com relação a metodologias e estándares internacionais. Ele precisa ser líder e protagonista. Devido à importância. A importância. E o COP30 hoje no Brasil, o que significa para a gente, né? Qual que importância do Brasil tá sendo a sede da COP30 desse ano. E o que é? Explica um pouquinho pra gente, o que é a COP30, o que ela traz pra gente? Bom, COP30 é o maior evento de sustentabilidade, né, de ESG, digamos assim, né, do planeta. Os principais líderes do mundo todo se reúnem para discutir as causas, né, tanto socioeconômicas, sociais e principalmente ambientais. Ter este evento aqui no Brasil, perto da Amazônia, ao lado ali da Amazônia, né, praticamente colado, é fundamental pelas metas e ambições climáticas que nós temos, né, porque a floresta ela é essencial para sobrevivência do agro aqui na região sudeste, né? É responsável pelas chuvas aqui na região sudeste, né? Seja ele qual for, chegando até basicamente na Argentina. Tem os rios voadores, né? Então sem floresta nós não teríamos os rios voadores. Os rios voadores são responsáveis por manter a chuva aqui na região. E ter esse evento aqui no Brasil é de extrema importância. Para nós especificamente, precisamos ter a pauta floresta e a pauta os guardiões da floresta como grande protagonista nessa agenda. E quando falamos especificamente, eu não me recordei a última pergunta que você falou. Da importância da gente ter a COP30 aqui no Brasil e, né, a importância da feira em si, do evento em si. O evento ele é gigante, né? Então são... Sabe desde quando? Ele está desde de 2090 e alguma coisa. Não tenho a data exata, não. Perto de 2000? Não, mais, antes. 90 e pouco, depois do tratado... Depois do pacto... Teve o encontro do Rio de Janeiro. Agora eu não me recordo o nome da sequência disso que veio a COP.
E começou as COPs, né, na verdade. Então, elas vão rodando os países, né, para falar de sustentabilidade de um modo geral. Mas ter esse evento aqui, dentro, né, dessa região, é importante que nós não fiquemos com eventos e palestras apenas, que nós que nós tenhamos tratados, assinaturas e realmente pactos que sejam selados e que gere ações efetivas. E que gerem principalmente ações efetivas, né? Hoje os principais presidentes das empresas estão, né? Todos nós estamos a caminho de lá, movimentamos a economia, né? Estamos fazendo um trabalho de apresentação de uma série de iniciativas extremamente importantes, mas que ela tenha literal ação de fato, né? Que os tratados realmente sejam assinados e que tenham valia, não seja só... Tomara, né? Que não seja só post para o Instagram. Sim. O evento que teve foi Rio 92, né? O primeiro foi Rio 92. Foi o primeiro. Foi o primeiro. É o primeiro encontro antes de COP. Bom, você é um cara de marketing, né? Eu falei da empresa Falsa Verde. Tem muita gente hoje que posta uma coisa e vive outra, e muita empresa que posta uma coisa e vive outra, né? Os produtos, né? Então, você lança um produto com selo verde, mas... Porque é o que você falou. Me explica a cadeia. Sim, o que você falou, as novas gerações realmente, eles têm uma preocupação muito maior, né? Eles já nasceram nesse ambiente. Então, às vezes é bonito você... Quando a gente era criança, não tinha... Não tinha nada, né? Nem então, eu estou falando... reciclagem. As discussões de fato começaram ali no início da década de 90, quando começou a preocupação com né, o petróleo vai acabar, toda aquela história, né? Então ali começou, acho que a preocupação de fato. Quando a gente era criança, não tinha nada disso. Década de 80, meados de 90. Você jogava latinha no chão? Ninguém se preocupava com nada. O povo jogava lixo pela janela. Jogava do carro, né? Do carro, Abriu o choquito lá e Então, assim, realmente. Então tem muita gente embarcando nisso, né? Tipo, é bonito falar que eu tenho um produto aqui que é, né, só falta ele falar, não, eu jogo até hoje, né? Cláudio, como se eu fosse uma criança de 10 anos, explica para mim o que é o crédito de carbono. Crédito de carbono é uma moeda verde, agora digital, porque tem blockchain, que ajuda a financiar e a cuidar de projetos, seja eles sociais, socioambientais. Então, literalmente, é uma moeda verde digital que financia o ecossistema. E quem precisa comprar essa moeda digital? E aí eu vou entrar numa outra questão que até ali atrás eu ia perguntar. Como é que fica a questão das pequenas e médias empresas? Porque que nem você mencionou, né? As empresas de capital aberto têm até né, uma preocupação maior, mas até isso chegar nas pequenas e médias, você acha que demora muito? Como é que vai funcionar? Não vai demorar. Não. Porque acho que é um processo educacional. Né? Então, a partir do momento que você olha para o ecossistema, então você começa pelas grandes, que... né, é o exemplo, digamos assim. Então, isso vai multiplicando. E aí, quando você... Não, pode terminar. E aí, quando, por exemplo, você fala num processo de varejo, né? Então, como é que eu trago uma grande indústria, ela tem um varejo e distribui para pequenos e médios varejos. Então, ela pode também, essa grande indústria, fazer um trabalho educacional de fazer chegar na ponta. Com a cadeia de fornecedores. Com a cadeia de fornecedores. Então, eu acho que é um trabalho de educação. Começa com os maiores. Sim. E começa com os maiores assim, né? Obrigando, né? É igual o cinto de segurança. Você começa obrigando, punindo, hoje virou rotina fazer, né? Então... Imagina andar de carro sem colocar. Exatamente. Né? E quando a gente era criança, né? Década de 80, ninguém tava nem aí pra isso, né? Então, assim, acaba virando rotina. Fumar também, né? Em local público, fechado. Tudo começa desse jeito. Eu vi alguma reportagem essa semana que tem algum país que proibiu fumo... Em qualquer lugar. Em qualquer lugar aberto. Eu vi, eu vi alguma coisa também. Inclusive vape, Europa, não sei o quê. Não, é um caminho sem volta. É só se a gente olhar para o que está acontecendo, né? Então, os cases de desgraças, né? Enfim, bem ruins. Mas o que aconteceu em Porto Alegre, o que aconteceu agora, o tornado, né, no Paraná. Né? E aí você consegue ter exemplos de cases como esses, né? Que o planeta está mudando. No mundo inteiro, né? Então, na África, no Congo, na Ásia, né? Então, tudo quanto é lugar, né? Na própria a penúltima COP, que foi Emirados,
alagou no dia da COP, né? Tava tudo alagado. Então, o planeta está dizendo. Não precisa... Claro, os cientistas estão aí para, né, para ajudar, a ciência está aí para ajudar, mas o planeta está gritando. Eu brinco às vezes, eu tenho observado em alguns anos, assim, eu falo que parece que pelo menos aqui, nas estações do ano meio que se mexeram, né? Porque fica frio cada vez mais tarde, você vê agora, demora mais para esquentar, mas fica calor infernal até, sei lá, maio, quando antigamente já estava esfriando. Acho que tá meio de novembro, tava 13 graus ontem, né? Eu brinco, todo ano eu falo isso, tipo, acho que as estações meio que se movimentaram durante o ano, porque você vê que mudou um pouquinho, né? E um dia antes estava 27, 28 graus. 27, então... Teve uma semana, acho que umas 2 semanas atrás, teve um dia, na mesma semana que tinha máxima, acho que de 13, máxima, e outra de 33. Que loucura. Bizarro. Loucura. E alerta, né, da Defesa Civil. Você recebendo um alerta da Defesa Civil no celular, você fala, ué, o que está acontecendo? Você acha que isso é reversível? Os impactos que já aconteceram? Não, tem um dado que chama curva de não retorno, né? Então, todo ano você consegue mensurar. Então, por exemplo, quanto tempo leva para você poluir o que você polui em um ano? Esse ano, se eu não me engano, a gente, em abril, maio, nós já tínhamos atingido o ponto de não retorno do ano. E essa curva tem diminuindo cada vez mais, né? Então está ficando cada vez mais curto isso. Então vai chegar a um ponto que, se não tomarmos ações drásticas, realmente o ponto de não retorno não vai acontecer, né? Então era 1,5 graus, né? Os acordos e os tratados, olha, não podemos deixar, né, que passe de 1,5 graus a temperatura do aquecimento do planeta. Já passamos. Então tem algumas coisas que não vão voltar mais. A questão é qual é a consequência disso e como nós vamos lidar com isso. Não vão voltar porque não seria possível reflorestar? O esforço necessário para fazer o ponto de retorno é gigantesco. E aí sim são os trilhões de dólares que a COP busca como financiamento entre os países. É muito dinheiro. Mudar a matriz energética, mudar as matrizes de produção de plástico, né? Realmente ter um trabalho efetivo com relação a reflorestamento, né? Então, literalmente proibir e monitorar e punir desmatamento. Então tem, né, cuidar dos oceanos, tem uma série de cuidados que são todos eles complementares que precisam ser validados, exigidos, controlados e medidos. Para isso precisa de quê? ESG, eu costumo usar. Não é Environmental, Social e Governance. É sobre grana. Sem dinheiro, a gente não faz sustentabilidade. Fica cada vez mais difícil também, né? Com a população aumentando. Tem uma conta aí para fazer, né? Quanto mais gente, mais produção é necessária. Então, isso dificulta bastante também, né? Tava até aí para você perguntar da ESG, né? Tava. Já, aproveita. Respondi? Já antes. Não, inclusive eu ia falar pra gente explicar, né? Muita gente que vai assistir não sabe o que é, né? A gente tá falando de ESG e tudo, mas muita gente talvez não saiba o que significa de fato tanto a sigla quanto o conceito de tudo isso, né? O ESG no Brasil, ele é ASG, né? Porque ele é ambiental, social e governança. Então, ambiental como é que eu olho isso pro meio ambiente, como é que o meio ambiente está ancorado junto com o social, que são as pessoas que vivem, né, e cuidam dessas áreas, né, no caso especificamente de floresta, ribeirinhos, enfim. E a governança é como é que eu controlo isso através de processos claros, rígidos, né, para trazer governança, transparência. Né? Então eu preciso demonstrar através de fatos, números, relatórios, auditorias, como é que eu faço esse trabalho. Então, o ASG aqui no Brasil, né, que ele é uma tradução do ESG, do Environmental, Social e Governance, basicamente são esses 3 pilares que cuidam, né, desse ecossistema, quando eu falo de ambiental, social e governança. Até outra coisa que a gente ia falar, a gente acabou comentando, e aí essa parte de governança talvez seja, né, o caminho,
é o que a gente falou lá, né? Muita empresa faz isso que é bonito, mas de fato não está fazendo, né? Que é o tal do greenwashing, né? As empresas vão lá e, né, montam uma carinha bonitinha e vamos lá e mostra umas fotinhas bonitinhas, mas de fato não está fazendo nada, né? Acho que esse trabalho de auditoria e de acompanhamento talvez é o que vá... É a forma como a gente talvez consiga evitar isso, né? Não sou eu que estou falando de mim mesmo. Né? Alguém está validando. Alguém está né? validando. Então, alguém validou esse processo para mim. Sim. Então, isso é essencial. E alguém sério, né? Porque o Brasil também, infelizmente, a gente ainda tem... Né? Exatamente. Não dá para confiar em todo mundo. Infelizmente não, mas... Tem alguns padrões aqui no Brasil que seguem no processo de certificação de projetos de carbono, que eles são declaratórios. Um declaratório na Europa, né, em outro país, tudo bem. Sim. Agora, declaratório aqui no Brasil, é complexo. Né, Quem são as empresas que fazem esse tipo de validação? Hoje são 3 grandes standards, né, internacionais. A gente está falando aqui da Verra, a própria Verra, é uma organização. A Gold Standard é outra organização. E nós temos produtos nacionais, como tanto a Unesp quanto a KPMG, que nos auxiliam no processo de desenvolvimento de tropicalizar essa questão. Nós não gostamos do declaratório, nosso negócio é in loco, corpo a corpo, né, entender o que é que realmente está acontecendo ali no campo, entender com quem são as pessoas que estão lidando ali. Então, o documento vem depois do pessoal. O contato pessoal, entender quem são as pessoas, o que elas precisam realmente, como é que a gente ajuda. Eu acho que esse é o principal ponto. Acho que o mercado vai precisar criar um nicho e um negócio aí também, né? Eu digo as auditorias, as consultorias, porque as empresas de capital aberto vão ser obrigadas e aí isso vai se estender muito provavelmente para empresas que não são de capital aberto, mas que têm alguma preocupação nesse sentido e talvez no futuro seja meio que obrigatório, né? Eu digo para você vender o seu produto. Então, deve começar um movimento aí. A gente está falando só das companhias de capital aberto, devem ser, sei lá, 1.000 e poucas, mas tem um mercado gigantesco aí de empresas que vão precisar se adequar, né? Sem dúvida. E tem acho que um fator legal, né, para falar. Você vê um movimento, principalmente, eu trouxe a Unesp aqui como exemplo, mas a própria USP está lançando. Então, acho que o movimento tem que seguir pela ciência. Ele não tem que seguir pelo mercado financeiro, ele não tem que seguir pela economia, ele não tem que seguir... Claro, tudo precisa estar de fazer pé, parte, né? Fazer parte, mas o drive que tem que puxar essa fila é a ciência. Então, olha, o que a Unesp está dizendo com relação a isso? São cientistas, né, dizendo o que a USP está dizendo com relação a isso, né? Então, é seguir esse caminho, pela ciência. E hoje tem algum segmento de empresa assim, que está mais ou menos preocupado com isso? Vocês enxergam isso? Algum setor específico? Olha, estivemos há 2 semanas atrás em Belo Horizonte com as principais mineradoras, né, bastante olhando gigantesco. A indústria química, avião, né, especificamente, as companhias aéreas, as grandes produtoras de todo e qualquer tipo de material, especificamente para o plástico, né? Então, o plástico, você falar das grandes indústrias hoje, todas elas utilizam plástico. Mas que tipo de plástico? Né? Então, é uma das verticais até que eu ampliei o escopo ao longo dessa história. Então, nós estamos trazendo para cá uma empresa portuguesa que atua com transformação de biomassa e transforma em biopolímero. Então, nós estamos criando primeiro plástico verde, digamos assim. Posso jogar ele no meio ambiente, ele vai dissolver e ainda adubo. Está sendo criado agora? Está sendo criado, a empresa chama The Good Bottle. Nós estamos trouxemos ela para o Brasil, teve o registro aprovado faz 2 semanas também aqui no Brasil. Uma empresa de um grupo muito grande, da Fundação Mirpuri, né? A Marianela Mirpuri é a CEO do grupo. Então nós fechamos um acordo de trazer isso para o Brasil e utilizar biomassa. Nós vamos, primeira fase, nós estamos fazendo já estudos de viabilidade de produção de garrafa plástica, né, de biopolímero, através do caroço do açaí, bambu, bagaço de cana e laranja.
e bagaço de laranja. Então, isso são todos produtos que você literalmente pode fazer o processo de descarte convencional, que não será necessário, né, nada especial para você fazer coleta, reciclar. Então, é literalmente mudar a matriz do plástico. E o plástico que virou o vilão dos últimos anos aí, né? Exatamente. Uma década, pelo menos. Desde a tartaruga, né? Desde o canudo. E aí o que eu ia perguntar é o seguinte, desde a situação da tartaruga com o canudo, surgiram marcas que trouxeram ali, né, canudos biodegradáveis. O que muda desse que já existe para esse novo? É o processo de produção. Literalmente, nós aumentarmos o escopo. Então, pode ser que eles atuem com plástico biodegradável. Tá. O que nós estamos trazendo é a biomassa para fazer biopolímero. Então, eu estou utilizando outros tipos de matéria-prima natural para a produção desse tipo de embalagem. E seja ele garrafa, seja canudo, prato, copo, enfim, tudo isso é um produto muito novo. Que muito em breve, grandes marcas, vocês vão ver, utilizando a The Good Bottle Brasil. Legal. E ele traz uma redução de tempo para ele se desintegrar, vamos dizer assim? Enquanto eu estou falando um processo convencional, 25 anos... 25 é o plástico normal? Aproximadamente. Eu tô falando... ouvi até mais. Até mais. Mas vamos utilizar isso como exemplo. Eu estou falando aqui de semanas. Nossa. Então, é um processo de durabilidade. A ideia é que você vai no show, que você compre um copo, ganhe um copo, leve isso como recordação por 1 ou 2 semanas, mas que ele se deteriore. Entendi. Legal. E possa ser descartado de uma forma natural. Seja ele para garrafas, copos, plástico, enfim. Bom, aproveitar essa pausa aqui para a gente agradecer os nossos patrocinadores e tomar o melhor energético que você já tomou na sua vida. Aí sim. Vamos nessa. Vamos lá. Bora lá. Você conhece esse cara aqui, né? Conheço esse Ele trabalha com seu irmão, por acaso? Trabalha com meu irmão. Minota. Aí, Cadu. Manda um abraço lá, Minota. Pra quem não conhece, Minotauro Energy Drink. Vou te falar, você vai ver. O zero não tem gosto de zero nem a pau. Não. Pior que não mesmo. E dá aquela energia que a gente precisa pra seguir o dia, né? Eu não gosto muito de zero, de coisa zero no geral. Por causa disso. Porque tem um gosto de saúde. Saúde. E agradecer também o Cinemark Empresas, que para quem não sabe, Cinemark, você pode alugar a sala, você sabia disso? Uma sala do Cinemark para você fazer evento da sua empresa, uma palestra, uma festa até dos seus filhos. Que legal. A galera não sabe, não? Mas pode. Eu fiz já no aniversário, eu falo toda vez. As crianças, né? As crianças na época fizeram 20 anos. Na época ainda eram, né? Tinha uns 12 anos. Antes de ontem? Antes de ontem, Parabéns, viu, crianças? Fizeram aniversário semana passada. E aí, não é muito bom? Sensacional. Cara, o pessoal fala, você puxa saco porque ele patrocina. Não, cara, é porque é bom mesmo. Não, realmente. Tá de parabéns, Minota. Eu, de zero pra mim não tem... Não, é verdade. Não tem igual. Os outros até... Sim, pode falar, parecido, é melhor, é pior, acho que é de gosto, mas o zero deles não tem aquele gosto de remédio, né? De xarope. Fica aquele residual na boca, assim. Vou chegar na cópia acelerado. Leva pra lá. Te manda pra você. E vamos lá, dá pra ganhar dinheiro com crédito de carbono? Eu digo, quem não tá inserido... Ele quer saber se você tá rico. Não, mas eu digo assim, quem não precisa, né? Porque as empresas precisam comprar crédito pra compensar e tudo mais, mas... E quem quer entrar no mercado aí de fora? O mercado hoje tem grandes players. O Brasil ele está se estruturando com relação a isso. Então, tudo que você faz aqui hoje no Brasil é voluntário, né? Então, é difícil. Gasta-se bastante dinheiro, muito dinheiro. Né? Investe-se muito, mas acredito que o prazo da colheita ele vai chegar. Né? Então, hoje nós utilizamos blockchain justamente... pelo mercado global, pela facilidade de transacionar, né? Então, tanto a maturidade do crédito de carbono, quanto a maturidade de blockchain, enfim, Europa, Ásia, Estados Unidos já tem olhado com muito carinho e atenção, vai chegar a nossa vez. Brasil, chegaremos lá. E tokenizar isso pode gerar um mercado? Se já existe um mercado para isso? Quer dizer, já existe. Porque quem compra o token hoje está pensando, né, em compensar, mas já existe um mercado ativo de bolsa, eventualmente alguma coisa já existe.
fala-se em ETFs de ativos tokenizados. Então, são pools de tokens de diversas naturezas, né, com diversos tipos de ativo, que se formam uma ação, né, torna-se um ETF, mas já tokenizado. Então, o caminho para a tokenização, ele é sem volta, por mais que o Drex tenha dado o que deu aí, esse hard stop com relação ao desenvolvimento do projeto, né? Ele está lá estruturado, mas o Brasil olha com muito carinho com relação ao processo de tokenização, e o mercado global, basicamente, ele está tokenizado. Legal. Bom, você mencionou rapidamente, mas quais são os setores hoje que são mais influenciados? Olha, quem olha, né, acho que falando especificamente, como eu disse, mineradora, a indústria automotiva, a indústria da aviação, petrolíferas, né, que são grandes conglomerados poluidores, e isso vem passando de país a país. Uns 25 dias, nós temos recebido uma série de demandas, tanto para desenvolvimento de projetos, seja ele dos mais distintos, até mesmo a compra de ativos e trade, né, a operação de trade de ativos da América Latina. Então, estou falando de Chile, Uruguai, Bolívia, Paraguai, que tem olhado para isso com muito carinho. E nós vamos entender, são todos países próximos, vizinhos, que estão atuando fortemente num processo de regulação. Né? Então, eles já estão olhando para um processo de regulação, são empresas que têm grandes indústrias. Emirados Árabes, fortíssimo, né? É um player comprador monstruoso. Lá existem já plataformas proprietárias, mercado de Singapura, idem. Então, quando você olha o mercado global, ele vem, né, ele vem afunilando, então está chegando aqui na ponta do Brasil e é literalmente um caminho sem volta. Eu queria perguntar aqui, eu já perguntei, na verdade, das pequenas e médias empresas. Eu ia complementar isso, como chega, mas assim, qual é o tamanho do investimento para essas pequenas e médias empresas? É muito baixo. Não é, acho que o maior investimento é a empresa, uma pequena média, fazer o seu inventário de emissão. Então, ela, a partir do momento que ela olha para dentro, né, eu vou fazer. Hoje, o processo de escopo, né, que valida e verifica o inventário de emissão, são 3. Então, o primeiro é o escopo 1, que são as emissões diretas. Escopo 1 e 2, emissões diretas. Escopo 2, escopo 3, na verdade, são as emissões indiretas, que são os seus fornecedores. Então, dentro da cadeia, quando nós falamos de inventário de emissão, você entender o que é o escopo 1 e o escopo 2 é muito fácil, porque está tudo dentro de casa. O escopo 3, que envolve o seu processo de fornecedores, e isso aqui, quando eu falo do mercado regulado, Europa, Ásia, eles já estão trabalhando nesse escopo 3, porque você é responsável pelo processo de emissão dos seus fornecedores. Você tem que cobrar dos seus fornecedores. Então, o escopo 1 e 2, quando você olha para dentro de casa, é fácil, é barato, não é caro de fazer, e o processo para tanto mitigar e compensar é tranquilo. O escopo 3 é um pouco mais complexo, que envolve, você literalmente vai ter que mudar. Olhar a sua cadeia também. Olhar a sua cadeia de emissores e garantir que tudo ocorra em contrato. Né? Então, pode ser que você tenha que trocar alguns fornecedores, né, se você quiser fazer parte literalmente dessa jornada. Então, olhar para essa cadeia não é tão complexo. Mas a primeira fase de você entender o que você polui para o pequeno e médio, e aqui eu queria aproveitar e trazer um produto de um parceiro ou amigo do Marcelo Freitas, que ele literalmente criou a primeira plataforma de benefícios sustentáveis do mundo, podemos dizer assim. Então, de que forma eu trago a indústria, o varejo e a pessoa física para essa jornada sem eles fazerem literalmente esforço algum? Imagina que um programa de benefício de milhagem, você pode ganhar pontos para comprar uma outra passagem. Imagine você comprar um Minotauro, o energético zero, e ele te dá X pontos. Esses X pontos ele está carregado de carbono, crédito de carbono
e um percentual de desconto na sua conta de luz. Então, o cashback, ao invés de ser uma promoção para te dar um carro, ela pode te dar desconto na sua conta de luz e vir carregado de crédito de carbono. Bem legal. Então, é uma trilha que você consegue atingir a indústria, né, o varejo e o consumidor final. Então, eu consigo entregar o benefício do carbono, pode ficar com a indústria ou com o varejo. Né? Então, ele descarboniza a cadeia dele. E o desconto na conta de luz vai para o consumidor final. Então, o Pontos Eco é um produto que literalmente veio para mudar toda essa jornada. Então, eu tenho um carbono de boa diligência, né? Eu tenho um carbono tokenizado, que fez parte dessa jornada. Eu tenho uma ferramenta que eu consigo juntar e fazer o processo de pagamento de conta de luz, né? Do desconto da conta de luz. Uma plataforma segura, é um produto inovador, matador, para você poder, né, literalmente. Então, através de hábitos comuns, eu vou fazer uma compra, ao invés de eu ganhar os pontos tradicionais do cartão de crédito, eu ganho benefícios sustentáveis, né, que você consegue mitigar a cadeia. Então, é um processo literalmente educacional, seja ele da indústria, do varejo e até mesmo chegando É bem legal, ponta. né? Porque você atinge o consumidor final, né? Sim. Que normalmente é mais difícil. E é até uma das coisas que eu ia mencionar. Brasil, se a gente pensar, a gente tem uma população com uma renda muito baixa. E aí, eventualmente, você conseguir convencer as pessoas de pagarem mais por um produto por conta da questão sustentável é delicado. Sim, é mais né? difícil. É né? mais difícil do que falar de uma Europa, por exemplo. Exato. Então, a gente tem uma dificuldade a mais, né? E para os empresários e pequenos empresários que a gente estava mencionando, também. Porque, de novo, infelizmente, no Brasil, empreender não é fácil. A gente por isso vê que eu perguntei. em 10 anos, 80% das empresas fecham as portas. Sim. Por isso que eu perguntei o tamanho do investimento. Porque, assim, para as pequenas e médias empresas, às vezes o que, Já não tem o que incentivo, vai né? direcionar é custo, né? Infelizmente, já não ela tem não vai olhar incentivo. só para a questão ambiental. Ela vai... Já não tem dinheiro barato, não tem incentivo do governo. Para ainda ter mais investimento, normalmente é complexo isso, a gente falando do pequeno e médio empresário. Mas, quem sabe, não vira uma tendência, porque se ele quer vender para uma empresa maior ou para vender para um consumidor final que tem ali uma perspectiva de receber algum retorno, pode ser um bom incentivo mesmo. Sem dúvida. Programas como esse, né, você consegue literalmente fazer chegar num pequeno e médio. Né? Então, eu acredito muito que não necessariamente ele vai ter que investir, mas ele vai ser investido, né, por alguns programas e projetos que façam parte de uma cadeia maior. Né? Então, um pool de empresas que façam parte dessa jornada e consiga fazer o processo de distribuição, né, desse programa, acho que é super bacana. Bacana. Você vê alguma perspectiva do Brasil realmente assumir a liderança, diria assim, de importância de papel nesse processo todo? Sim, eu acho A que... importância, né, climática, por conta da Amazônia e tudo mais, a gente sabe que a gente tem. Já levantar essa bandeira pré-COP, né, com relação a esse fundo específico de floresta. E é uma situação até meio um pouco constrangedora, né? Você chamar todo mundo, eu montei um fundo de floresta, vocês vieram aqui jantar na minha casa, agora vocês vão ter que deixar o cheque. Então tem gente que fugiu, tem gente que não fugiu, o pessoal tá tentando fugir, mas... Saiu bastante comentário ontem, não foi? Falou, o Haddad já tá cobrando taxa de todo mundo, agora eu tô cobrando cheque de quem tá visitando a Top 30. Exato. Então, você chamou todo mundo, você fica numa situação, né, constrangedora. Como eu não vou dar? Eu falo, vou dar, mas eu não sei o quanto. Né? Então, teve alguns países que se posicionaram assim, mas eu acho que foi um papel de liderança. Olha, vocês estão aqui, vocês estão vendo, nós precisamos sim, porque se isso acabar, vai ficar ruim para todo mundo. Né? Então, precisamos sim de esforço de todos, porque... se cada um der um pouquinho, né, esse pouquinho vira um montão e sobra. Só que tem que fazer chegar na ponta. Só isso que a gente precisa garantir. Então, projetos de integridade, governança e transparência é extremamente necessário. Esse dinheiro tem que chegar certo. Quais são os outros países que têm uma importância semelhante com relação a florestamento, por exemplo? Assim, África. África. A África tem um bioma muito parecido com nós. Nós
temos uma série de conversas bem próximas com eles, porque as metodologias que nós utilizamos aqui cabem perfeitamente, mesmo bioma e tal. Então, eles são bem próximos e precisam também segurar e frear no mesmo formato. Eles são carentes, né, de acesso a investimento, mas o que eles precisam é realmente ter projetos sérios que eles consigam levantar a bandeira e trazer esse... isso que eu ia comentar. Levantar dinheiro para... A dificuldade lá, imagino, deve ser muito maior na questão de atrair investimento, né? Tem muito pouco se fala sobre investimento, né, no continente como um todo, né? Exceto a África do Sul, alguns países ali mais ao norte, é muito pouco que se ouve falar de investimento lá, né? E aí para investir em meio ambiente ainda, imagino o tamanho do desafio também, né? Mas será que não tem uma vantagem deles econômica que a gente não tem com relação ao turismo? Porque eles dependem muito também do turismo lá, e a gente aqui não necessariamente, né? O turismo é um pouco explorado nessas regiões. Não, o potencial. E aí eles vêm lá, tipo, uma árvore e vê dinheiro para virar uma mesa, para virar uma cadeira. O conceito, né, quando você fala de um projeto, né, seja ele pagamentos por serviços ambientais, que é, né, você estruturar, ele está começando lá também. Né, então, ele vem numa vertical de literalmente estruturação. Né, então, diferente do que aqui no Brasil já está um pouco mais maduro. Né, mas lá ainda é um mercado, digamos, bem novo e virgem, né, para desenvolvimento desse tipo de projeto. A gente ainda está à frente, então. Isso, nesse quesito, estamos à frente. Não, é porque eu falei, é muito difícil atrair investimento para a região, né? Assim, eles têm o mesmo problema lá que a gente tem aqui também, né? Pelo menos os relatos que a gente ouve muito de corrupção. Sim. Então, assim, é muito difícil. Imagino que o desafio deva ser enorme. Uma população também, no geral, com pouco recurso. Sim. E de instrução e tudo mais. Mas é o que o Cláudio falou, por isso que é importante também essa proximidade para trocar as figurinhas, né? Então, como é que eu estruturo... Como é que tá funcionando? Como é que eu estruturo um fundo para captar? Como é que eu organizo a distribuição desse fundo? Né? Como é que eu regulo os ativos e comercializo os ativos? Então, precisa de uma governança robusta, né, para fazer tanto o processo de captação quanto o processo de distribuição e a etapa final do ativo, né? Porque o ativo também ele tem que embarcar numa estrutura rígida e robusta. Né? Então as grandes instituições, né, os grandes tem que apoiar. Não dá para fazer sozinho. Pega o dinheiro, entrega na mão do governo e deixa exato, lá. Que é aquilo que você comentou. Fazer chegar no lugar que precisa chegar também. Né? Não adianta distribuir recurso lá que sem estrutura também não vai acontecer. De alguém. Sem estrutura não vai acontecer. Não vai. Né? Solto assim não pode, de jeito nenhum, não pode ficar solto. Você acha que esses pedidos, inclusive de recurso aqui no Brasil, não caem numa desconfiança? Olha, pode até cair, mas a diligência que eles vão sofrer para prestar conta, né, disso, eu quero crer que isso realmente vai ser muito bem distribuído. Quero crer. A esperança do brasileiro não desiste nunca. Inabalável. Não desiste nunca. Brasileiro. Você pensa você chegando lá fora, os caras te pedindo um cheque, e aí eles olham pro seu passado recente e falam, pô, os caras estão pegando dinheiro dos aposentados, por que não vão pegar, né, de um reflorestamento? Exato. Então cai numa... Por isso que a história, ela tem que ser baseada, olha, não é eu estou abrindo um fundo para... Né? Eu estou abrindo um fundo para fazer um projeto. Né? Olha aqui a cesta de projeto que eu tenho. Vocês querem colocar esse dinheiro aonde? Seria diferente. Então eu tenho aqui, olha, plástico. Né? Olha, floresta. Olha. Né? Então, cadê esses projetos? Quais são eles? Né? E como é que eles param de pé? Né, e qual é o business plan de cada um desses projetos com linha do tempo. Então, é por isso que é sólido. Vou fazer investimento em uma tese específica de sustentabilidade. Qual é essa tese? Cadê esse projeto? Quem são os originadores? E está sendo feito dessa maneira? Não sabemos. Não sabemos. O que será que foi apresentado lá para eles, né? Vamos lá descobrir. Convencer. Vamos lá descobrir, depois eu conto. Depois você conta pra gente. Vou lá descobrir, depois eu conto.
Eu ia falar sobre o agronegócio aqui. A Manu, nossa diretora ali, levantou um ponto. Se eu entendi bem o que ela levantou, e é algo que me preocupa também, na verdade, no sentido de parecer algo meio contraditório, assim, mas a gente está falando muito de sustentabilidade e tudo mais, mas não é um pouco contraditório também as empresas estarem hoje produzindo produtos cada vez menos duráveis? Ela levantou o ponto do fast fashion e eu levanto o ponto até de eletrônicos, esse tipo de coisa. Se a gente comparar claramente, os produtos, né, têm uma vida útil muito menor hoje, né? Ela comentou do setor de moda, de fast fashion. E é isso, né? Quer dizer, a gente tem grandes redes aí que trocam de coleção toda semana, quer dizer. E tem um impacto nisso, né? Porque ela precisa produzir muito mais. De fato, tem um descarte, um desperdício muito maior, né? A gente ficava com o celular 5 anos, agora fica 5 meses, né? A durabilidade dele é essa, né? Não, e já teve até processo, não teve? A Apple acho que foi obsolescência condenada. programada, Foi muda o carregador. Foi processada e perdeu. Ele muda a geração, mas ele tem que jogar tudo fora. Tem uma certa contradição aí, né? Tem. Quando falamos especificamente de lixo eletrônico, então já tem um processo de crédito de lixo eletrônico para forçar essa cadeia reversa, forçar esse processo de indústria reversa. Então, tanto para coleta quanto para a designação correta, né, desse tipo de lixo. Tem metodologias específicas para isso. Quando você fala de fast fashion, o Brasil está começando um trabalho de educação bem grande, e aqui eu tenho um cliente que é do coração. Nós neutralizamos o São Paulo Fashion Week esse ano, é um trabalho super bacana. O São Paulo Fashion Week já tem esse trabalho consciente, né, desde o início da sua jornada, né, e nós tivemos a honra de neutralizar as emissões de carbono do São Paulo Fashion Week esse ano. E quando você olha para a Europa especificamente, já é muito desenvolvido, e a pressão ela vem dos mercados onde eles estão regulados. Então, eu tenho um filho que mora na Holanda, em Amsterdã. Você vê as lixeiras de descarte na Europa. Então tem lá plástico, metal, insumos de modo geral, roupa. Né? Então, o processo de separação. As principais marcas dentro da própria loja, se você trouxer a sua roupa, né, num processo de compra, se você trouxer a sua roupa, você ganha desconto. Né? Então, esse trabalho está começando aqui, mas é literalmente educacional. Ele precisa ser educacional. No Brasil tem uma curva bem distante, mas ele vai chegar. Isso, legal. A roupa retornável. Roupa retornável. Legal. Interessante. O agro é um setor que tem um impacto, né, ambiental gigante, mas ele pode ser parte da solução? Ele pode. Hoje existem processos de manejo, né, que você utiliza no agro. Não sou especialista em agro, né, mas tenho estudado o tema, porque tanto biomassa quanto biochar, eles podem vir, né, de matrizes como essa. Entendi. Mas você utilizar o agro num processo de manejo inteligente, ele te ajuda a reduzir as emissões de carbono. Né? Então, você ter o agropecuária especificamente, junto com o agro negócio, você consegue ter projetos inteligentes e que conseguem fazer a conservação e uma maior absorção de carbono dentro desses territórios. Você teve matérias recentes de projetos que você consegue tanto fazer mensuração das emissões de carbono, que processos produtivos, por exemplo, de milho, de algodão, de café, né, tem um processo de absorção absurdo, intercalado com árvores. Né? Então tem um processo de absorção absurdo. Então, você ter o agro consciente dentro dessa jornada, eu acho que é essencial. Né? Ele é parte do pedaço. Acho que talvez seja até um segmento que pode ser mais, diria que fácil até de ser cobrado. Porque se a gente pensar hoje, né, grande parte do que é produzido no agro, no Brasil, ele é exportado. Uma vez que a gente está exportando para países que têm, né, seriedade na relação de cobrança a esse tipo de projeto, talvez passe a ser em breve uma exigência desses países, inclusive, né? Na verdade, o principal, acho que ofensor, a gente fala de agro, mas a pecuária é um grande ofensor ambiental, né? Quer dizer,
questão de gases, desmatamento, consumo de água. Então, a pecuária acho que é um dos maiores dentro do setor do agronegócio, né? A agropecuária como um todo, né? A agropecuária é um grande poluidor, né? Então, o gás do boi. Do boi. Ele consumo de água para produzir carne. Tem exatamente. Tudo. Então, por isso que o processo de como você cuida, né, e aonde é que você deixa, né, o gado, como é extremamente importante. E tem métodos e processos, e hoje tem empresas especializadas aqui no Brasil para fazer geração de créditos de carbono através do agro. Né? Então, legal. É bem legal, bem legal. E é legal, né? Porque, bem ou mal, a gente tá indo para lá, a gente tá indo pro Mato Grosso final do mês, e a gente sabe que, bem ou mal, ainda tem bastante coisa muito não profissional, vamos dizer assim, no agro, por mais que você pegue fazendas muito pequeno produtor ainda. Pequeno produtor. A gente fala de pequenos com grandes terras, são pequenos produtores. Pequeno mais ou menos, né? Porque tem alguns métodos que vem passando de pai para filho, né? Olha, deixa sempre assim, sempre fiz assim. Né? Tá dando certo. Tá dando certo, não mexe aqui não. Não mexe aqui. É bem isso. E até assim, eu lembro de um tempo atrás, veio uma empresa aqui pro Brasil, a gente teve inclusive um cliente nesse segmento também, de tecnologias voltadas ao agro. E o pessoal torce o nariz ainda. Né? Não, eu já sei, quando eu olho pro céu, eu já sei que daqui 5 dias vai chover ou não vai. Né? Eu começo a doer o osso, eu já sei que vai fazer frio. Então... por aí, né? Você fala, agora eu vou colocar drone para fazer monitoramento da temperatura do seu gado. Né? Você vai saber se tá com febre ou não, tá doente ou não. Então... Mas é mais difícil chegar ali complexo, um pouquinho. É uma agenda complexa, tá louco. E a Greener, o que você vê para os próximos 5 anos? Vamos lá. A Greener, ela vem crescendo o número de portfólio, né, especificamente de ativos ambientais. Então, tanto no processo, o que está acontecendo no mercado, né, a organização dos mais diversos segmentos, eu aceito. Tá excelente isso aqui. A organização da cadeia de documentação, né, dos mais diversos segmentos em blockchain é uma corrida. Nós ampliamos os nossos serviços para outros originadores, então não é só a originação de produtos proprietários, mas outros originadores. Eu vejo ela com uma esteira de portfólio mais robusta, né? É um processo de tecnologia, é um investimento infinito. Quando falamos em desenvolvimento, principalmente de blockchain, eu acredito que isso a gente deva equilibrar um pouco mais. Eu espero que o Brasil esteja mais regulado com relação a tanto a parte de tecnologia quanto ao mercado de carbono. E eu enxergo a Greener, ela também podendo atuar em outras verticais além dos ativos ambientais. Assim como eu faço projeto, e aí aqui é um brainstorming que veio até mesmo agora. Foi o energético do Minotauro. Por que não a Greener, já que eu estou fazendo um processo de due diligence de documentação, né, dessas áreas, por que ela não poderia ser um marketplace de grandes áreas, grandes terras, grandes conglomerados, grandes itens do agro? Então eu tenho tanto a parte de tokenização de ativos ambientais gerados nessas áreas, quanto também a parte de tokenização das próprias áreas. Então eu acho que não vai levar 5 anos para isso. Pode ser que a gente acelere um pouco mais esse prazo, mas eu imagino isso. Tem bastante coisa para ver. Sim. E assim, você já mencionou que, né, seria praticamente impossível a gente reverter tudo que a gente já fez de besteira com relação à parte ambiental no mundo, né? Mas o que você ainda vislumbra de oportunidade para a gente melhorar nos próximos 10 anos? E onde você enxerga que efetivamente a gente vai estar em 10 anos? Olha, acho que melhorar o processo produtivo, mudança de matriz energética. Do mesmo lado que eu tenho uma inteligência artificial acelerando, né, por um processo de consumo de água absurdo, de energia absurdo, nós precisamos mudar o nosso processo de produção. Acho que energia solar é um caminho que ainda nós temos absurda oportunidade de explorar. Processo de produção com relação especificamente ao plástico, biopolímero é algo que precisamos acelerar, e muito.
entendendo, né, em mudança. A gente sabe que tem mudança de maquinário, tem mudança de uma série de questões, mas nós precisamos mudar isso para poder frear um pouco. Você vê pequenos países no mundo sendo canal exclusivo depósito de lixo de plástico, né? Então, assim, toneladas e toneladas de lixo de plástico, um país que não tem nada a ver com isso. Então, consumo de plástico, cuidar do agro, né? Ter um agro sustentável, junto com uma política de florestas e uma regra de floresta global, principalmente conservação e antidesmatamento. Nós precisamos ter isso. Né? E aí tem uma série de outras questões relacionadas aí ao consumo de combustível fóssil, né? Seja ele diesel, gasolina. E aí, aproveitando, tá? Pensei nisso. Né? O setor de tecnologia aparentemente parece um setor limpo, né? Mas é um grande consumidor de energia, água, resíduos, né? O que tem de iniciativa aí também nesse... Todo mundo fala, a IA é o futuro, mas o IA é um consumidor gigantesco de energia e água, né, por conta da necessidade de processamento dessas informações, né? O cuidado com a água é essencial, né? Então, de que forma eu cuido desses grandes data centers, né? De forma que ele não seja único e exclusivo. Eu vou para uma cidade, para uma região, instalar um data center para explorar aquela questão de água. Sim. Senão vai ser igual as grandes mineradoras, né? Entra, faz um processo de devastação, larga um buraco com lixo, com tudo. Então, acho que as políticas públicas precisam ser revistas com relação a isso. E a velocidade como a inteligência artificial e as políticas públicas caminham... Quase junto. Exato. Nós vamos estar lá no metaverso, né? Imersos dentro de um ambiente imersivo, inteligência artificial comendo e tendo que viver de... Sim. Né, E a gente lidando com leis de 60 anos atrás. Exato. Então... puxou agora um assunto, até porque a gente tem um parceiro, também um amigo pessoal, o Felipe. Ele tem uma startup que ele desenvolveu um filtro para os equipamentos a combustão. Né? E até porque, assim, uma das coisas que ele vende lá, que é bem interessante, entre você partir, né, do que a gente tem hoje, ou tinha, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás, tudo a combustão para o elétrico, você tem um meio do caminho, né, que é importante, que a mudança não vai ser assim. Né? A gente vem vindo aí, por exemplo, um consumo maior de veículos, né, híbridos, elétricos e tudo mais, mas até você chegar no ideal, demora. Sim. E aí esse filtro dele, ele faz o quê? Ele diminui, se não me engano, 50% da emissão desses equipamentos a combustão. É bem interessante. E aí uma das coisas que ele pegava também, aí que eu quero... Aí vai ver minha pergunta. Se falava ainda que era muito difícil a questão ainda, e que a gente não sabia o real impacto, porque assim, tudo bem, a gente vai para a parte elétrica, mas, né, eventualmente, para você ter uma hidrelétrica, você também está... Sim. Poluindo. Para você ter depois o descarte da bateria, é um grande problema também. A gente já está mais avançado nesse sentido? Não, porque você mencionou da questão, né, da energia solar, por exemplo. Sim. Mas mesmo assim tem o descarte das placas, tem outras questões. Tem né? eficiência do próprio sistema, né? Quer dizer, tá se do espaço. Eu digo a eficiência assim, que está se aproximando, mas a eficiência da hidrelétrica com comparação com a energia solar, eólica, né? Ainda tem uma distância aí a ser percorrida. Olha, só fazer um estudo, fazer uma pesquisa rápida com quem tem carro elétrico, né, hoje. Parar para carregar, né, num ambiente que não seja a sua própria casa. Né? Então, com relação a tempo, consumo, custo, enfim, hoje a matriz, né, com relação à produção de baterias, ela não é tão eficiente quanto a produção do carro com. Isso é uma dor, né? A gente tem casos... de estudos até com mudanças de matrizes, né? Quando a gente fala de veículos, né? Tem um pessoal que a gente conversa bastante, está bem próximo, que trabalha com hidrogênio, que sai da água, né? Então faz um processo junto com a água que você utiliza o motor para fazer. Então a matriz energética para o elétrico especificamente, ela ainda tem um prazo de maturação muito grande e vai haver muito descarte de bateria por aí. E nós ainda não estamos prontos para o volume de descarte de bateria que vem. Né? E isso é um problema que vai ter que ser resolvido, e rapidamente.
Né? Não Eu vi vai demorar muito. projetos, acho E que não nos só Estados Unidos. isso, assim, fazendo parênteses, né? Eu vi até uma reportagem no começo do ano, inclusive, por conta do aumento da quantidade de carros elétricos, né? Especialmente na Europa, assim, aumentou o consumo de energia, obviamente. E aí uma das formas de compensar esse aumento de energia é ligar a termoelétrica, né? Quer Carvão. dizer, exato. Então, assim, eu economizo, De eu um tenho um lado, impacto né? muito Ferro menor do outro. nos combustíveis elétricos, mas eu tenho que compensar a produção de energia de alguma forma. Liga, E aí- bonito, liga foda. e a o gerador a diesel. Exato, e a curto prazo o que a Europa fez foi liga a termoelétrica. Liga E o as gerador a termoelétricas diesel são para carregar o carro. Pra 90% carregar a o carro carvão. Então, esse processo precisa ainda, Só pra tá? pegar o adendo que você falou que ainda tem um chão aí, Tem um essa chão, percorrida aí. tem é. um chão. Então, mas é importante que estamos estudando, estamos olhando e uma hora encaixa. Eu vi, acho que nos Estados Unidos também tem projetos para descarte de bateria, porque diz que a bateria, depois que ela passa a não ser mais útil para um veículo, ela tá ali, sei lá, com 40% ainda da capacidade dela. O pessoal tá montando, tipo, gerador e colocando em casa. Com bateria. É. Interessante. Então, tem que achar um fim, né? Uma finalidade. E precisa ter empresas que façam isso, porque o processo de conscientização, eu já estou com bateria, o que eu faço agora? Né? Onde é que eu vou descartar isso aqui para ter um consumo consciente? Então, primeiro tem que ter um processo de educação para o processo de descarte. Né? O que eu faço com isso? E Eu aí vi outro depois... de um doido falando, bota num foguete e manda pro espaço. O cara tava no YouTube Já falando. não tem mais onde jogar aqui, joga lá no espaço. Explode ele lá em cima, porque se voltar não vai adiantar nada. Né? As baterias caindo aí. Os pedaços de lítio voando. Muito bom. Cara, a gente vai para um bate-papo final, mas antes eu queria saber, tem algum tema que você acha que é relevante, importante você mencionar que a gente não passou? Não, acho que passamos por tudo, passamos por tecnologia, sustentabilidade, floresta, enfim, COP, acho que estamos cobertos, tá tudo ótimo. Então vamos lá, a gente vai para um bate-pronto aqui, perguntinhas rápidas. Sustentabilidade, é discurso ou negócio? Ou nenhum dos dois? Negócio. Sustentabilidade é um negócio, precisa ser tratado como um negócio. Uma linha de negócio uma oportunidade. Da empresa. De empresas como um todo. A maior mentira que contam sobre ESG? Maior mentira? Que você já ouviu. Nossa, tem milhares, mas que ela é filantropia. Ela começou como filantropia e não pode ser filantropia, ela é uma área de negócio. ESG dentro das empresas tem que ser uma área de negócio. O pessoal tem que enxergar business. Enquanto não enxergar business, a gente vai ficar aqui. É uma área... É uma área perpendicular dentro de uma empresa que dá suporte para marketing, dá suporte para o RH. Não, é uma área de negócio. Ela tem que gerar negócio. Tem que fazer, as indústrias têm que fazer projeto de plástico dentro da empresa para vender crédito de plástico para outras empresas. Aliás, aproveitando o gancho, as empresas hoje, né, pelo menos as maiores, elas estão estruturando áreas específicas internamente? Não vi ainda de negócio, mas como uma unidade paralela que dá suporte a como eu não falar besteira, sim. Acho que é o principal ponto. Né? Porque Sim. hoje acho que já devia, as grandes pelo menos, ter alguma coisa nesse sentido. Exato. Mais estruturado internamente. Como se fosse uma área de projetos, processos voltado na sustentabilidade. Como o Claudio falou, para gerar recurso mesmo, né? Gerar receita. Sim, receita. gerar a gente fala. receita. É isso. Um setor brasileiro que vai expandir e que tem a ver nos próximos anos aqui no Brasil? Agro e floresta. Agro e floresta. Uma palavra que define o Brasil para você nesse momento? Promissor. Promissor. A gente estava falando também, você não está aqui, mas eu lembrei. A gente estava falando de... A nova geração, ela já vem com uma preocupação um pouco maior com relação ao meio ambiente. Você acha que situações, por exemplo, que nem a gente viu num filme da Erin Brockovich, você lembra desse filme? A gente não vai mais encontrar? Vai. É engraçado você falar, a nova geração. Minha filha recentemente passou na faculdade, semana passada, e o projeto... Parabéns. Valeu. E uma faculdade magnífica de negócios, e o tema do projeto dela foi sustentabilidade e blockchain. Bom, ela tinha para quem pedir ajuda, pelo menos. E como a sustentabilidade, né, com rastreabilidade em blockchain, e assim, eu fiquei super feliz com relação a isso. Então, enfim, 17 anos, né, passou na faculdade e já está com essa cabeça. Então, o recado tá chegando.
né? Então, pelo menos dentro de casa, a gente sabe que tá chegando. Não, eu vejo, meu filho hoje tem uma consciência infinitamente maior do que eu tinha na idade dele. Ele tem 14. A gente nem ouvia falar disso. Não, a gente nem ouvia. É o que eu falei, você jogava o choquito lá, o papel na rua. Na rua, abriu o carro. Abriu o carro e jogava a latinha de coca na sequência. Aquela coca de alumínio dura ainda. Lembra? Entregou a idade agora. Não era alumínio, né? Era aquela latinha retinha, redonda. Aí já viu o carro de trás, bum, já estourava o pneu, já foi você. Tá vendo? Foi ele. Eu vou deixar depois aqui o Instagram dele, você cobra dele. Você cobra dele lá. Se você pudesse dar um conselho, né, para o empresário que está te escutando hoje, com relação a esse tema de sustentabilidade, qual seria? Qual a prioridade? Entenda que sustentabilidade é uma fonte de receita. Estruturem suas áreas e seus departamentos ou nos chame para uma consultoria. Boa. Já deixa aí Greener Tokens, @Greener Tokens, pode chamar. Tem mais algum canal? @The Good Bottle Brasil, BR, The Good Bottle BR, Pontos Ecoa, Oma Group e Audience. A gente não falou de inteligência artificial aqui, mas inteligência artificial voltada para o consumo. Então, tudo isso como é que eu mensuro, né, literalmente, a gente criou uma plataforma que utiliza neurociência para fazer análise de consumo. Então, análise real do perfil do consumidor na ponta. Que legal, aproveita então a última pergunta, fica aí. Como é que a gente usa a inteligência artificial nesse sentido? Hoje, e a neurociência, que é interessante. Neurociência. Então, esse produto, essa plataforma, ela utiliza algoritmos próprios para fazer a análise, então, dentro dessa sala. Qual é a real análise de sentimento com relação a tudo que está sendo, segundo a segundo, tudo que rolou. Tá tenso, preocupado, nervoso, né? Tá decidido, tá curioso, né? Então, nós conseguimos mensurar tudo isso. E numa escala gigantesca. Então, hoje nós estamos falando com grandes times de futebol, nós estamos fazendo análise de sentimento de torcidas, né? Seja ele para os momentos. Então, na parte de varejo, grandes lojas e grupos de varejo, qual é a análise de sentimento e percepção com relação à gôndola, ao produto, às vitrines. Essas peças, alguns grandes hardwares e displays, imagina como se fosse uma geladeira do Minotauro. O Minotauro fala com o Cadu porque tá dentro de casa isso daí. Então, a geladeira do Minotauro, né, a partir do momento... Qual é a percepção da pessoa a partir do momento que ela chegou e o que ela sentiu na hora que ela viu e entendeu a geladeira. Então, com isso você consegue ter, para testar produto, testar embalagem, teste de ABC, literal, todo tipo de análise e entendimento de sentimento que um consumidor pode ter, a gente consegue fazer isso. Esse tipo de situação que você mencionou da pessoa ver a geladeira, você faz o quê? Uma análise comportamental? Uma análise comportamental. Eu não identifico quem é a pessoa, mas são mais de 1.800 pontos avaliados. Então, junto com toda a parte de programação e código que tem por trás, ela tá sendo essa inteligência artificial está sendo abastecida para dar mais de 600, 700 tipos de clusters, né, e perfis de clientes distintos. Então, quando eu vou fazer um lançamento, a gente tem feito já, né, estudo para grandes empresas de varejo, para entender exatamente qual é a percepção do consumidor quando ele vê uma embalagem nova, ou uma chamada, ou um logo, se aquilo realmente impactou na forma que queria. Né? Porque a face, né, não necessariamente ela te diz exatamente. Tem outros itens que compõem o rosto, que compõem os gestos, que consegue dizer exatamente aquilo que você está sentindo. Que legal. Neurociência com inteligência artificial. Bem interessante isso, hein? Essa é a Audience, audience.com. Completa a frase. O futuro é de quem? O futuro é nosso e dos nossos filhos. Nós somos responsáveis por ele. Em deixar um legado, e passar isso para os nossos filhos e tentar que pelo menos os nossos filhos sigam e façam o mesmo. Que bom que a gente vem tendo mais consciência, né? Ainda bem. Ainda bem. Tem muita coisa pela frente, mas pelo menos a gente vê uma luz no fim do túnel, eu acho. É isso. Cara, obrigado. Ninguém vem aqui sem levar uma lembrança para casa, então, por gentileza, aquela sacolinha ali. Aí. Boa, obrigado.
uma recordação pra você lembrar com carinho que irado! dessa... Sou eu. Que legal, que legal. Você lembrar obrigado. com carinho desse dia. Pô, legal, obrigado, obrigado. Cara, obrigado mesmo de coração. Obrigado. Obrigado. Foi sensacional. E vamos deixar aqui também os nossos contatos, né? De novo, eu sou Samuel Lopes. Ah, não esquece, né? Você já tá assistindo a gente até aqui. Curte, compartilha, comenta, né? Faz perguntas que depois a gente responde. E se quiser me achar nas redes sociais, Samu Lopes Oficial. Fábio Yamamoto _ oficial. ChecksCast em todas, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, inclusive, né? Não sei onde você está assistindo, mas a gente está em todas. E quer deixar o seu também? @Claudio Olímpio em todas as redes sociais. Um O só, Claudio Olímpio. Áudio Límpio. É isso. Segue Valeu. lá. Obrigado, Cláudio, de coração. Obrigado. E até a Obrigado a vocês. próxima. Grande beijo. Até mais, pessoal. Valeu.